Cantaram muito? Cantaram bastante? Cantei 4 minutos. Ok. Tá bom? Ai, a minha Deus abençoe. Se tirar, vai arrancar o pescoço fora. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Aos que vieram, que a graça do Senhor possa nos ajudar uma vez mais na compreensão dos mistérios da Palavra de Deus. Aos que estão nos ouvindo pelo portal Doutrina da Mensagem, recebam nosso abraço fraternal no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E que juntos possamos ter um bom aprendizado uma vez mais, né? Bom ver vocês, os que vieram. Muito bom. Vocês poderiam ficar de pé para fazermos uma leitura das Escrituras? Em São João, no capítulo 12, vamos ler. São João, capítulo 12. No culto passado, para os que estavam, nós estávamos lendo em Jeremias 1, onde nós pegamos o nosso texto. Mas aqui vamos ler em São João, capítulo 12, e o versículo 45. Vamos pegar pelo 45. Vocês acharam? O que estavam procurando acharam? Quem está com Bíblia? De quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Encontraram essa parte? Amém. Tá, volte 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus chamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Vamos orar? Ó Deus e nosso eterno Pai, temos chegado até aqui pela Tua graça. E esta graça, o favor imerecido que nos impulsiona a sempre estarmos dando um passo em direção ao Senhor. E este passo que damos em direção a Ti é porque o Senhor nos convida, nos chama, nos abre o caminho e realiza em nós o desejo, a vontade de Te servir. Porque o homem, o ser humano que somos, tudo em nós, por qualquer coisa, se fica distraído com tudo que tem no mundo, com todos os cuidados da vida. Mas aqui está o Teu Espírito, aqui está os anjos do Senhor que acampam ao redor do que teme ao Teu nome, para estar sempre nos impulsionando a dar um passo a mais. Estamos agradecidos por o Senhor ter tido cuidado de nós, apesar de nossas fraquezas e as circunstâncias que enfrentamos. Mesmo assim, temos aprendido este segredo, que não há desculpa para aqueles que são Teus filhos, porque estes encontrarão na Tua palavra um poder diferenciado, algo que nos faz seguir adiante, mesmo quando 1000 cai a um lado, 10.000 do outro. Mesmo assim, isto não pode atingir a nossa caminhada, porque temos um objetivo a alcançar. E a fé que uma vez foi dada àqueles que são santos e separados, se esta fé ou esta revelação está em nós, então com certeza Tu nos ajudarás a passar todos os problemas das nossas vidas e glorificando o Teu nome, agradecendo ao Senhor por seres o mesmo ontem e hoje eternamente. Estás sempre galardoando aqueles que Te buscam e sempre mostrando para nós o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E é com esta convicção, em nosso entendimento, em nosso coração, que temos nos reunido uma vez mais neste culto, agradecendo a Ti por tudo, Senhor. E pedimos humildemente, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra uma vez mais nosso entendimento para falar e ouvir a Tua palavra. Amém. No nome de Jesus nós te pedimos, amém.
Amém. Vocês podem se assentar. Aleluia. Antes que eu esqueça, o irmão Jailson, lá da Paraíba, ele envia saudação para a igreja. Já fazia tempo que ele não me telefonava e me ligou cobrando alguns estudos, né? E mandou a saudação para a igreja pedindo oração também. Já tem muitos anos que ele acompanha conosco, desde 2006, aproximadamente 2007, que ele, mesmo à distância, ele sempre está testificando destas verdades, não é? Destas verdades. Bom, no culto passado nós falamos um pouco sobre, deixe-me ver aqui nas minhas anotações para não me perder. Nós lemos outra vez no parágrafo 2 do sermão Cristo, o mistério de Deus revelado. Eu não sei se o irmão Cido lá tem conseguido pegar a transmissão. Não. Está meio ruim? Bom, eu acredito que nós mudou o site, viu? Para aqueles que não sabem, né? É um site novo, né? Mas nós temos recebido e-mails e ligações de pessoas que estão pegando muito bem, que está muito bom. Então, deve ter algum problema também na conexão das pessoas, né? Não só daqui. E parece que o sinal aqui está indo com força e muito bem, graças a Deus. O irmão, tem conseguido de lá? Ótimo. Bom, bem, se a pessoa diz lá em casa está pegando muito bem e eu vejo a pessoa na igreja, isso é ótimo. Você sabe que alguns colegas ministros, eles relutaram em fazer transmissão pela internet, porque disseram que isso ia afastar as pessoas da igreja. Então, muitos não estão pregando, assim, transmitindo o culto, o áudio, né? Para que os irmãos não ficassem em casa. Claro que corre-se esse risco, mas eu prefiro correr esse risco do que deixar de levar quem está lá atrás também a palavra. Quando o pão foi multiplicado, Jesus multiplicou pães e peixe e os discípulos começaram a distribuir. A ordem foi que fosse até o final da fila, até os últimos lá, até os que estavam distantes, senão ia ficar só distribuindo aos primeiros assentos, né? Mas você tem que enfrentar alguma luta, alguma rejeição, alguma dificuldade e tentar passar pela multidão e levar também o pão multiplicado até aquelas pessoas que estão mais distantes, que estão mais ausentes, vamos dizer assim. E se por causa disso acontecer que aqueles que estão na primeira fila fiquem enfastiados, nós não podemos fazer nada. É o processo de cada um, né? É o processo que cada um tem que enfrentar. Bom, deixe-me ler outra vez aqui as palavras do mensageiro de Deus para poder darmos continuidade. Eu não consegui sair ainda, apesar de já estarmos com mais de 10 ou 12 cultos, comentando sobre esta citação, sobre este parágrafo do irmão Branham. Aqui onde ele diz: bondoso Pai Celestial, estamos nos aproximando de Ti novamente esta manhã, pela misericórdia e pela direção do Espírito Santo hoje, como temos entendido que deveríamos nos reunir nesta manhã e ensinar a Tua palavra. Então, observe para que é o ensino da palavra. Se você não descobrir se este mistério não for revelado para você, que ele está revelando logo no início desse sermão, como você vai entender qual é o mistério de Deus que foi revelado nesse tempo do fim? Você não compreenderá esse mistério sem você ouvir a ministração da palavra. Porque você vem para aprender sobre Deus por causa disso, olha. Temos entendido que deveríamos nos reunir nesta manhã e ensinar a tua palavra, para que, com este propósito, olha, possamos saber como viver neste dia presente. Veja, este é um mistério, é um segredo que somente aqueles que se sentassem para ouvir a palavra aprenderiam como viver neste tempo. Porque o mundo não está vivendo, morrendo. O mundo está morrendo. O mundo está caindo aos pedaços. Morte em todos os lugares, físico e espiritual, em todos os sentidos. Então é neste tempo que alguém se reuniria para ouvir a palavra, para aprender como viver. Ora, todos estavam vivos naquele tempo de Jesus, e por que ele disse: eu vim para que tenhas vida?
e a tenhais com abundância. Vê? Então observe. Para saber como viver neste dia presente e qual é a hora do dia em que estamos vivendo, que dia é hoje? É domingo. Como é que você sabe? Você tem um calendário, não é? Você tem um calendário que te diz que dia é hoje. Então, se saísse de cena todos os calendários, relógios, tudo que marcasse a linha do tempo, você até poderia saber que horas são, mais ou menos, o sol está ali, aquela coisa toda. Porém, com o passar dos dias, dos meses, você perderia a noção, a menos que tivesse alguém para marcar o tempo para você. A menos que você começasse a marcar cada dia, você fizesse seu próprio calendário. Qualquer esquecimento já era. Então, hoje poderia ser qualquer dia para alguém. Vê? Se não tivéssemos a contagem do tempo, hoje poderia ser qualquer dia. Era só todo mundo dizer, hoje é sábado, acabou. É sábado. Hoje é quarta-feira, acabou. Porém, existe um calendário, e isto vem de geração em geração. Vê? Estamos aí no final do ano, logo estarão distribuindo a folhinha, né? O mundo já estão distribuindo, onde você faz compra e tudo. E já está marcado todo ano qual é o dia, qual é o número, qual é o feriado, quando a lua vai estar cheia, minguante, nova e tudo. Então não tem como você se perder na contagem do tempo. Vê? Para que as pessoas não esqueçam, metragem, medida, ou seja o que for, existe eu não sei aonde, nem onde eles guardam, não lembro agora, não pesquisei isso para falar, porém isso me veio agora, mas existe o metro principal, né, onde é estabelecido e todos, né, utilizam aquela metragem. E a preocupação é que com o tempo parece que aquilo estava diminuindo. Bem, tem tudo isso. Mas me diga, se isso se perdesse de uma hora para outra, como saberíamos qual o dia? Pois bem, no lado espiritual, no relógio de Deus, as pessoas perderam as horas. Perderam dia, mês e ano. E por isso Jesus falou sobre o dia do Filho do Homem. Abraão viu meu dia e se alegrou. O tempo da manifestação do Filho do Homem, tudo é com medidas, com dias, com numerações. A matemática de Deus, ela não falha, e assim sucessivamente. Porém, as pessoas perderam a noção disso, porque aqueles que contavam os dias, que contavam os tempos, a folhinha, eles perderam os cálculos sobre isso. Deus mandou um profeta neste tempo para nos fazer olhar de volta, nos mostrar qual é o calendário. E mesmo que não se tivesse como contar essas coisas, do lado espiritual, ele nos apresentou Israel. Mostrou exemplo nas Escrituras, a figueira brotando, e disse: Israel é o relógio de Deus. Se você quer saber o dia, você olha no calendário, na folhinha. Quer saber a hora, você olha no seu relógio, procura acertar ele com o relógio mais certo que existe, horário de Brasília, horário de tal lugar e aquela coisa toda. Mas ele disse: quer saber o tempo que estamos vivendo? Olhe para Israel. Então ele fez todas as conexões do tempo do gentio, plenitude dos gentios, em conexão com o período de Israel, tanto religioso como político, e nos mostrou nas Escrituras que tempo estamos vivendo, quando Deus visitaria esta terra mais uma vez. E por não saber este tempo, por não saber que tempo é este, também não se sabe o que Deus está fazendo em conexão com esse tempo. E ele nos pregou sermão sobre isto, reconhecendo o dia e sua mensagem. Porque se você não reconhecer, ver, fazer a ligação, isto significa isto, dentro da linha profética, você não sabe qual é esse dia. E se você não sabe qual é esse dia, você não vai saber como viver nesse dia. Porque é nesse dia que Deus envia uma tremenda revelação de si mesmo, e é nesse tempo que o diabo procuraria imitar esta grande revelação de Deus e atrapalhar tudo, e atrapalhar a mente das pessoas. Então, para poder apresentar o mistério revelado para nós, ele nos mostra isto nesta sua oração. Você tem que ouvir sobre a palavra de Deus, você tem que, ao ministrar a palavra, você vai aprender sobre essas coisas, qual o dia, qual é a hora e o dia em que estamos vivendo. Você pode até saber o mês, o ano. Deus enviou um profeta nesse tempo. Final de Laodiceia, era da noiva. Ok, então muitos pregando isto, e cada mensagem tremenda, mas estão falhando em ver dia e hora. Não é?
porque é questão de o momento que Deus está fazendo nesse exato momento, como Ele está atuando, o tipo de mensagem que corresponde ao batismo do Espírito Santo de Deus hoje, ao selamento. Porque você já aprendeu que não pode viver de uma revelação passada, de uma mensagem passada, ou não se prosseguirá até a perfeição, ou não se vai prosseguir até a perfeição. E é claro que talvez tem pessoas e fica pensando, eu gostaria de ouvir uma pregação que me batesse, que me maltratasse. Tem gente que fica assim. Porque sabe quando você se sente tão culpado, fez uma arte tão grande, você se sente tão culpado, que apenas o olhar reprovador do pai ou da mãe não é suficiente, você acha que se ele batesse já extravasaria a ira, já, né, no outro dia já passou a dor, aquela coisa toda? Tem pessoas que se sentem assim. Gostaria que Deus me batesse logo, que vinha a sua mensagem, que arregaçasse com tudo, que acabasse com a minha vida, que o chicote arrancasse o couro do pescoço e das costas. Pois bem, essa é a mensagem. O quê? Vamos estar brigando com vocês sobre o quê? Sobre o que vocês usam, sobre o que vocês vestem, sobre como se comportam. Se alguma coisa não está bem, simplesmente é pelo fato de que ainda não estão reconhecendo o dia e a mensagem para o dia. Estão esperando que alguém pegue pelo pescoço e empurre assim na comida. Olha, é isso aqui que você tem que comer. Olha, não faça isso, isso é proibido. O profeta de Deus mandou um profeta justamente para dizer que isso não pode. Já passamos por tudo isso. Tudo isso. Ora, se você sabe que dia é hoje, que hora é essa, nesse calendário de Deus, você só tem que fazer uma coisa. Eu vou ouvir sobre esta palavra, eu vou entender sobre este mistério. Porque é na ministração da palavra, lembrando disso, é na pregação da palavra que a ovelha ouve a voz do pastor. E se o grande pastor, o mestre dos mestres, o pastor dos pastores, tem descido a essa terra para ministrar ou para alimentar as ovelhas, como não saber disto? Como não aprender sobre isso se você é uma ovelha do rebanho, se você é um filho ou uma filha de Deus? Você não precisa que alguém te empurre para as águas. Você pode levar o animal até a água, mas não pode obrigar ele a beber. E Jesus disse que é para quem tem sede. Talvez a pessoa nada lhe provocou sede ainda, não está com sede. Então, muitos esperam estar morrendo por dentro para poder tomar água. Espera ter sede. Eu não estou com sede porque eu vou tomar água. Ok, então está aí a explicação. Está com sede? Você ainda é bem-aventurado porque ainda pode ir beber. Mas entenda que quando você sente sede, porque o teu corpo já está pedindo socorro. As células já estão se gastando, já estão morrendo. Teu cérebro tem que ser irrigado, constantemente. A tua célula tem que receber uma dose sempre de oxigênio e de tantas outras coisas que eu nem sei o nome agora. E a água é essencial à saúde. A água é essencial à saúde. Quem tem sede, venha a mim e beba. Essas pessoas já estão morrendo quando sente sede, quando sente necessidade. Eu estou com uma fome de Deus, eu estou com um desejo tão grande de assistir um culto. Isso quer dizer que a alma está pedindo socorro há muito tempo, está clamando. É o clamor oculto da alma, que a própria pessoa procura abafar este clamor com outras coisas. Com outras coisas. Ok. Você vê que eu não consigo sair deste parágrafo do irmão Branham? Porque tem tanta coisa que ele estava dizendo aqui para nós nessa sua oração. Nós pedimos a tua santa direção para nossos pensamentos. Sabe o que é pensamento dirigido por Deus? Pensamento dirigido por Deus para nossos corações hoje, de modo que tu nos dirija em cada palavra que nos for necessário conhecer. Claro, eu já preguei sobre isto aqui, 3 cultos atrás. Tu abras as nossas bocas livremente e nossos corações também. E nesta parte eu já comentei no outro culto e achei por bem voltar outra vez para dar continuidade. Deus tem que abrir nossas bocas livremente, sem empecilho, para poder as pessoas entenderem através da pregação da palavra qual é o dia que ele vive, para poder saber como viver nesse tempo.
E se Deus está suposto a abrir a boca de quem fala, isto só vai resolver na mente daqueles que Deus abriu o entendimento para compreender. Porque em quem Deus, a mente de quem Deus não abrir, não tiver misericórdia para abrir o entendimento, a boca de quem fala não vai lhe surtir nenhum efeito. E você quer saber? Deus abrirá a boca de um e o entendimento do outro. E é claro, ele não vai apenas abrir a boca de um sem lhes abrir o entendimento. Porque se Deus não abrir o entendimento de um, aquilo que ele falar será apenas, como eu disse no outro culto, o microfone, que não está sentindo nada. E nesta parte foi que eu mais comentei no culto passado. Aquelas pessoas que são como papagaio que apenas repete, faz uma repetição, porém não entendeu nada daquilo. Brigam com suas repetições, porque é muito fácil repetir parágrafos, é muito fácil repetir a escritura, mas a compreensão, nem um pingo de juízo, nem um pingo de juízo. Vocês pensam que as virgens nascem louca, porque não sabiam de nada? Não entendiam de nada? Não tinham entendimento de nada? Olha até onde eles caminham. Olha até onde eles podem ir. O que eles querem? Eles querem a verdade, eles querem azeite, eles querem Espírito Santo. Porém, por não reconhecer o dia e sua mensagem, eles não conseguem o alimento espiritual no tempo devido. Eles não conseguem a mensagem ou o fruto para a estação. Eles não conseguem produzir o fruto para a estação própria. Eles vão muito bem em todos os setores, mas na hora de dobrar a esquina, eles não conseguem seguir adiante. E isto é um alerta para nós. Não estamos apontando o dedo para grupo, para quem quer que seja. Estamos falando de uma realidade que abarca toda a terra nesse tempo, porque as pessoas estão numa armadilha. E a armadilha é por não saber dobrar a esquina. Fica enrolado bem ali. Pois, se Deus abrir a nossa boca livremente, nossos corações também é a única forma de recebermos o que Ele tem para nos falar. Mas me diga, o que será que Deus tem para nos falar? Estamos meditando dentro desse sermão. Cristo é o mistério de Deus revelado. E este homem vindicado por Deus está pedindo para Deus abrir nossa boca livremente, sem empecilho. E nosso entendimento, que ele chama coração. E claro, o coração está tratando do nosso entendimento. E vamos mostrar isso na Escritura já já. Para quê? Para recebermos aquilo que tu nos falares, ou que tu tem para nos falar. Mas veja, vamos ver em algumas partes das Escrituras como Deus falou. No outro culto foi dito aquilo sobre Jeremias: colocarei minhas palavras na tua boca. Então vamos ver essas pessoas quando fala, ou algumas partes da Escritura que trata da fala. Observem. Nós lemos, a última escritura que nós lemos no culto anterior foi em Mateus 10, versículo 19, onde foi dito que na hora de falar você não estivesse preocupado, porque não seria você falando, mas o Espírito do vosso Pai falando em vós, falando em você. No versículo 20 de Mateus 10 diz: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Eu acredito que eu abrangi uma boa parte na caminhada aqui neste versículo, mostrando que o Espírito do Pai, que é o Espírito Santo, que falará nas pessoas, falará neles, quando abrir a boca. Não é que você de última hora vai receber aquela grande ideia, uma boa ideia, e de repente você abre a boca e começará a falar a palavra de Deus. Eu lhes expliquei que não é assim. O Espírito Santo falará justamente através daqueles que aprenderam, que tiveram aprendizado. Porque Jesus disse: o Espírito Santo vai vir para isso, para vos lembrar de tudo que vos tenho dito. Agora, se você não ouviu o que Jesus disse,
Como é que o Espírito Santo vai falar através de você? Como? Você vai ter base aonde? Vai se basear em quê? Como o Espírito Santo vai falar de alguém que não é o seu receptáculo, por alguém que não é seu receptor? A não ser que esteja esperando uma jumenta, como foi o caso de Balaão. Mas Deus não vai usar a jumenta para falar com alguém que não esteja na mesma situação de Balaão. Não que ele está na situação de um homem que estava pronto para enfrentar a Deus, fazer o que Deus diz para não fazer. Só mesmo a jumenta para deixar a pessoa espantada, né? Pensou? Em Mateus capítulo 17, versículo 5, nós encontramos: e estando ele ainda a falar, você percebe que é no falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. O filho estava falando às pessoas do que ele falava, o que ele sabia. Ele sabia o tempo que estava vivendo, ele teve um aprendizado, e este aprendizado que ele teve, porque ele disse que aprendeu. Sim, ele disse que aprendeu. Ele disse: o que eu vos falo, eu aprendi do meu pai, não foi? E foi esse aprendizado que ele teve com o pai que o levou a viver como viveu. O levou a entregar a si mesmo às mãos do pai. O levou a saber qual era o dia que ele vivia, a ponto de ele falar do seu dia, apontar no calendário passado, nas folhinhas passadas, e dizer: os profetas falaram desse dia. Tudo que está escrito de mim na lei, nos profetas e nos salmos, o que estava tratando desse dia, terá cumprimento. Não ficará faltando um tio ou um jota de tudo que está na lei e nos profetas, e assim sucessivamente. Então, claro que este ser, o nosso irmão mais velho, ele teve um aprendizado. E por isso que quando ele falava, ele não falava de si mesmo, ele falava segundo o aprendizado que ele teve com seu pai. E por esta razão que o pai podia dizer: pode ouvi-lo. Ele não falará nada que eu não tenha lhes dito para falar. Ele não ensinará nada que eu não tenha lhes dito para ensinar a vocês. Vocês percebem que isto tem que estar em nós? Isso tem que se repetir na igreja de Cristo. O ensinamento sobre a doutrina de Cristo é para isso, não é para levar as pessoas a debaterem, não é para levar as pessoas à discussão, é levar as pessoas a viver como Cristo, a ser o portador da vida de Deus através da palavra. Não sermos acusadores, não apontarmos o dedo para quem quer que seja, não para sacarmos nossas armas e estarmos entrincheirados atirando no outro. É tudo que o diabo quer, é tudo que o diabo precisa, é disto. As pessoas pensam que estão batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não, estão armando um cenário para o diabo dar risada. Só para mostrar o quanto que eles estão desunidos, batalhando uns contra os outros. Agora, será um desafio, neste tempo quando a moda é cada um apresentar que sabe mais, que tem revelação, que é eleito e aquela coisa toda, será um desafio muito grande diante de todo este cenário, alguém apenas se dedicar a ensinar, deixar de lado as críticas, deixar de lado as revoluções, deixar de lado as facções, apenas com o objetivo de encontrar aqueles que estão sedentos, clamando por um gole de água. Alguns porque demoraram, porque foram preguiçosos e estão se despertando para a verdade. Outros porque foram impedidos, foram amarrados, algemados sobre ideias humanas e conceitos, preconceitos e defeitos humanos. Tanta coisa. Este é meu filho amado. Eu me comprazo. Ele é em quem me alegro. Me agrada habitar. Me agrada ser
fazer morada nele, nela. É agradável ouvi-lo, ouvi-la. São pessoas que sempre terão algo que diferencia. Às vezes nem está citando sobre Deus, como no caso do livro de Ruth. Você não encontra o nome Jeová ali, Elohim, Deus, seja qual for a tradução. Ou é o livro de Esther, não lembro agora qual deles, um desses livros. Esther, acho que é o livro de Esther. Mas isso não impediu de tudo aquilo ser uma grande mensagem. Isso não impediu daquilo ser parte da palavra de Deus. Você não precisa estar dizendo, eu sou crente, glória a Deus, aleluia, olha aqui, se converta, você vai para o inferno, aquela coisa toda. Não, senhores. A vida, suas palavras, testificará que em você existe algo diferente, uma atmosfera diferente. Escutai-o. Lucas capítulo 12, versículo 12. Está escrito, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Então veja, se é o Espírito Santo quem nos ensinará o que nos convém falar, então o que não for ensinado pelo Espírito Santo não é conveniente ensinar. Não é conveniente falar. Tem uma parte aqui que eu preciso deixar para o próximo culto, dentro justamente dessa questão que estamos agora diante desse versículo. A gente tem que saber separar. E Paulo disse isso, que temos que procurar ser como aquele obreiro, trabalhador, que sabe dividir bem a palavra da verdade, ou você não vai saber a hora da ligadura, né? Da massa, do cal. Muito mole não dá certo, escorre tudo, mela tudo. Duro demais não tem jeito, não tem liga. Você tem que trabalhar com quantidade. Existem medidas, inclusive. Coloque 3 medidas disso, 4 daquilo outro. Ok, e vocês que são trabalhadores e dona de casa e tudo, sabem muito bem disso. Tem receitas. Mas você trabalha tanto com aquela receita que chega-se um momento que você não precisa mais olhar para a receita. E você então começa a, de acordo com o seu paladar, mudar, criar sua própria receita. E aquilo não vai deixar de ser um alimento gostoso, saboroso e nutritivo. Não é? Por quê? Você se torna parte dos nutrientes, você domina a coisa. É o mesmo que está dirigindo um carro, você tem que se tornar um com o veículo. A ponto de sentir o que o carro sente. Pisa num buraco, né? Pisa. Forma de falar. Porque quando você está dirigindo, os pneus são seus pés. Você agora fica com 4 pés, né? A roda cai dentro de um buraco, você sente, parece que aquilo mexe no teu coração. É dessa forma, você se dirige, sabe disso. Mas me diga, como isso pode acontecer aqui? Na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém falar. Veja que na oração do irmão Brando, ele está pedindo a Deus para que tenhamos nossas bocas abertas de forma livre. Tem que ter uma liberdade para falar. E para você ter a boca aberta livremente, tu abre nossas bocas livremente, você tem que ter recebido a libertação que o Filho oferece. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não podemos fugir destas partes das Escrituras. E nossos corações também, nosso entendimento. Para quê, Senhor? Porque é a única forma de recebermos o que Ele tem para nos falar. Agora, se o que Deus tem para nos falar é através de lábios humanos, então esses lábios humanos que falará a palavra de Deus tem que ser ensinado pelo Espírito Santo, porque somente o ensinamento do Espírito Santo nos levará a falar coisas convenientes. Mas se a pessoa não for direcionada pelo Espírito Santo, ela vai falar muito.
E quem conversa demais dizia, meu velho pai, dá bom dia a cavalo. E cavalo responde para lá e para cá. E parece que se torna tudo normal. Relincho, dentadas e coice. Isso não é apacentar ovelhas. Sim, relinchos, dentadas e coice. De tanto que falam, se tornam relinchos, urros. Relincho de cavalo e urros de burro. De híbridos e assim sucessivamente. Talvez eu esteja falando de coisas que vocês não percebam, não vejam, não convivam. Ou não convivam. Mas nem por isso eu posso deixar de falar, porque estou falando para um cenário muito maior do que esse que está aqui. Muito além do que nós podemos enxergar, do que nós podemos ver. E com certeza alguém tem a necessidade de ouvir isso. Com certeza alguém precisa ouvir estas coisas. Agora, somente o ensinamento do Espírito Santo é que nos leva a falar o que convém. O que convém falar. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, disse Jesus, em João capítulo 12, versículo 49. Eu não tenho falado de mim mesmo. Eu não posso acreditar que certas pessoas que falam estão falando. Ou deixando Deus falar através dele. Mas não estão falando palavrão, palavras feias. E não se pode falar perto de criança, nem também de adulto, viu? Nem também de adulto. Não estão falando palavras esquisitas, que não tem dicionário, palavras que... Não. Estão citando as Escrituras, estão citando a mensagem, estão levando adiante seus próprios pensamentos, sim, porém estão falando de si mesmo. Estão falando de si mesmo e pensam que são livres para falar o que bem entender. Você tem que perceber uma coisa, porque eu não posso deixar pontos soltos, né? Porque alguém pegará justamente esses pontos soltos. Então eu procuro amarrar o máximo de pontos possível. E sei que terão aqueles que farão manutenção nesses pontos, para não deixar soltarem. Porque falar livremente, Deus abrir nossa boca para falar livremente, não significa que vamos falar qualquer coisa. Não é qualquer ensino que é a palavra de Deus. Não é qualquer doideira que se tem por aí, qualquer fantasia que se tem na mente de pessoas, que aquilo pode ser tido como uma revelação, porque não enquadra com as Escrituras. Então dizem que quem tem sua boca diz o que quer, né? Mas é por muito falar que muitos perdem os dentes. Sim, leva pancada, à toa, porque não soube respeitar. Não são livres apenas porque falam o que querem falar. Eu estou me referindo à liberdade do espírito, não à liberdade de imprensa. Não porque por trás de um microfone se pode falar qualquer coisa, ninguém está aí para bater, para espancar. Não é porque detrás de uma tela ninguém está me vendo e posso escrever qualquer asneira, qualquer coisa. Ou posso desfazer de quem quer que seja. Aí me torno corajoso, me torno entendido. Eu não estou falando desse tipo de liberdade. Isso é libertinagem dentro da espiritualidade cristã. Libertinagem tão ruim, tão nociva, tão pegajosa, tão doentia quanto a libertinagem que há aí fora no mundo. Eu estou me referindo à boca livre para falar, mas daquelas pessoas que se tornaram prisioneiras de Cristo. Como diz Paulo, falo eu, Paulo, o preso do Senhor. Olha o sermão Paulo, prisioneiro de Cristo. Aquele homem se tornou prisioneiro de Cristo. Então é claro que uma pessoa que se torna prisioneiro de Cristo, a ponto que não liga para si própria, a ponto que entrega sua mente, não está nem aí para a sua vontade, mas entrega sua vontade, se deixa possuir. Essa é a verdade. Se deixa possuir, diz, não vivo mais eu, minha vida não me interessa, Cristo vive em mim, eu sou um prisioneiro de Cristo. Então é claro que somente aqueles que se tornam prisioneiros de Cristo
é que pode receber a unção, Cristo, para poder falar o que Deus quer falar. Deus não vai pegar qualquer pessoa, e colocar esta pessoa como embaixador do céu. A pessoa tem que se tornar prisioneira de algo. Esta é a liberdade que Cristo te oferece. Aí você que escolhe. Ficar livre de Cristo e ser prisioneiro do diabo? Ou escapar das algemas do diabo e se tornar prisioneiro de Cristo? Para poder, de forma livre, ser o expositor da revelação divina para o tempo em que você vive, ser uma ajuda para as outras pessoas. Não ser um empecilho. Não adquirir fama porque tem um conhecimento a mais. Não poder atacar quem quer que seja porque acha que entende. Sim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, disse Jesus, mas o Pai que me enviou. Agora diga-me, o que somos? Filhos de Deus, tal como Jesus? Ele sendo primogênito entre muitos irmãos, então veio muitos outros depois deles. E ele passa por um processo diferente de nós? Na questão de abnegação à vontade do Pai? De forma nenhuma, ele é o exemplo. E exemplo não é para dizer que coisa bonita. O exemplo é para ser seguido. É assim que você diz para seus filhos, mas velho, que exemplo você está dando para seu irmão, rapaz? Olha o exemplo que você está dando para suas irmãs. Olha o exemplo que você está dando para os outros. Porque de acordo com como você vive, os outros vão dizer, se ele pode, eu também posso. Não é? Eu vi a irmã ali, cabelo todo cortadinho e tal. Ninguém fala nada, eu também posso. Eu vi a irmã ali toda pintada, toda assim, toda aquilo outro. Eu também posso. Exemplos. Interessante. Que aqueles que vivem de forma santa, recatada, separada, ninguém admira de você assim também. Né? Cadê? Por quê? Por que não? Por que só admiramos aquilo que é contrário ao que Deus deseja de nós? Por que só queremos tomar, por exemplo, como exemplo, aqueles que estão em desobediência? Seja, como eu diria, consciente ou inconscientemente. Por que essa tendência de sempre os de fora nos levar para fora? Nunca os de dentro conseguem trazer um para dentro. Por que essa tendência? O que acontece? Mas veja, o Pai que me enviou. Então nós temos um aqui que não está falando por si próprio. Porém, olha o que está por trás disso. Ele era enviado. Então não pode uma pessoa que não é enviada de Deus ser aquele por quem Deus levará adiante a sua revelação, entregará o seu mistério esclarecido para as pessoas. Primeiro, essa pessoa tem que ser enviada para isso. Sim. Ele me deu mandamento. Se uma pessoa não é enviado, vai cumprir mandamento? Sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, a Bíblia diz, pelas tuas palavras serás justificado ou pelas tuas palavras serás condenado. Porque se você falar por si próprio, você será responsável por isso. Você será responsável por isso no dia do juízo. Se você falar por si mesmo. Porém, se você foi enviado por Deus, com toda certeza, Ele vai dizer, ouça-o, ouvi, porque não é Ele falando. Sou eu falando através dele. Disse-vos isto por parábolas. João capítulo 16, versículo 25. Disse-vos isto por parábola. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então você percebe que falar sobre Deus, que é nosso Pai,
Quem estava no culto anterior, onde falamos sobre o Espírito do Pai falando através de você. Você percebe que a gente começa assim, bem devagarzinho, né? Mostrando a diferença entre Deus e seu Filho, mostrando a identidade de Melquisedeque, e assim vai. Mas esse aprendizado se torna constante e chega-se um momento que é um divisor de águas, onde você ou muda sua forma de pensar, ou vai ficar para trás, ou vai ficar selado com o ensinamento errado lá atrás. Porque aquilo que era falado em parábolas, como eu acredito que Deus, no início, quando começou a me esclarecer esse mistério, eu ouvia isto por parábolas. Eu vi um pastor orando em nome do Verbo de Deus, falando sobre o Verbo de Deus. Tantos anos de mensagem, pregando essa mensagem há tanto tempo, mas aquilo me despertou a tal ponto que eu digo, o que tem por trás disso? Tem algo aqui que não estamos entendendo. Tem algo aqui que não está sendo esclarecido. Quem é este verbo que saiu de Deus? Em nome do Verbo de Deus, o nome pronunciado de Deus, que nunca foi pronunciado por lábios humanos. Eu precisava entender isso. Eu precisava entender essas coisas. Deus me deu paciência para esperar, porque estava falando era por parábolas, mas chega-se um momento onde se fala abertamente sobre o Pai. Quando é falado abertamente sobre o Pai, você pode entender. Ele é Pai porque gerou filhos. Porque Ele gerou filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. Não tem como você compreender abertamente sobre quem é o progenitor, sobre quem é teu pai, se você não entender nessa linhagem de paternidade e filiação. Quem é o gerado, quem é o que o gerou, quem é o enviado e quem é aquele que o envia. E isto vem através do falar. E este falar tem que ter boca aberta pelo próprio Deus de forma livre. Porque para começar, estas pessoas se entregam a Deus livremente. Deus não as obriga. Deus não as obriga. Se entregam livremente para um processo, para realizar uma obra. Então Deus abre essas bocas para falar de sua palavra. Porque já abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Estão percebendo? Que está na mesma oração? Para que tu abras nossa boca para falar livremente e nossos corações também. Para recebermos aquilo que tu nos falares. Então, chega um momento que as pessoas têm que chegar numa encruzilhada, num momento de ambivalência e escuta. Você quer entender a parábola? Quer entender sobre a parábola? Mas não, eles levantam debate sobre a parábola. Eles debatem, brigam sobre a parábola. Oh, o reino dos céus é semelhante a isto e aquilo. Então começa o debate. Não, mas ele diz que ela é semelhante, então se é semelhante é. E aquela coisa toda. Não, mas o irmão Branham disse, vamos tomar só como exemplo, não era aquilo que ele queria dizer. Foi uma história que o irmão Branham contou quando disse, vamos voltar a milhões de anos atrás e ver ele como pequena criança brincando ao redor do trono do pai. Não, aquilo era só uma história e se embanando com a parábola. Você sabe quantas religiões saíram com as parábolas? Quantos livros foram escritos por pessoas piedosas naquele tempo? Mas não foram chamadas para escrever livros. Não foram inspiradas pelo Espírito Santo para escrever tais textos. Deus não as chamou nem vindicou tais obras para serem expositores da palavra de Deus. Não. Desejaram, tiveram aquela boa vontade de fazer alguma coisa. Depois de todo esse tempo, está saindo os livros por aí, os apócrifos por aí fora. Para contrariar aquilo que é a inspiração do Espírito. Veja se você está conseguindo acompanhar meu raciocínio. Então é claro que hoje vai ter que ter também aqueles que aceitarão mais o que foi renegado do que aquilo que foi inspirado pelo próprio Deus.
É isso que fazem com as parábolas. Debatem sobre elas. Mas tem aqueles que espera, não faz associações, não faz comparações, não levanta uma doutrina sobre um ponto incompreensível, não tenta explicar o inexplicável, aquilo que não foi permitido explicar, mas espera até que no momento de intimidade, a sós com Jesus, diz assim: Senhor, explica-nos aquela parábola. Não é assim? Explica-nos aquela parábola. Aí então ele vai ensinar. Eu falei daquele jeito justamente para eles ouvirem e não entenderem. Mas a vós é dado conhecer os mistérios. Amém? Por que é dado a conhecer? Porque é vocês que levarão esse mistério, a revelação desse mistério adiante. Quando vocês falarem, vão também falar por parábolas. Porque a revelação disso é numa intimidade muito grande. Era para quem se assenta junto, no mesmo lugar. É para aqueles que têm harmonia, que podem ficar de pé na presença do Filho do Homem, porque esses têm revelação, esses têm fé. Esses podem ficar de pé, porque são convidados para estar na presença do Filho do Homem. Essa é a verdade. Viu? Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Agora, em Atos capítulo 4, versículo 20, vocês sabem que eu poderia pegar cada uma dessa escritura e apenas pregar sobre isto. Porém, eu quero cobrir vários pontos nesses cultos, já estamos encerrando este. Então, apenas para apresentar mais alguma parte aqui. Em Atos capítulo 4, versículo 20, está escrito: porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Não é só eu ouvi falar. Eu também vi. O William Branham pregou um sermão sobre isto. Eu ouvi falar, mas agora eu vejo. E você sabe que esta expressão que você acabou de ler no livro de Atos 4, versículo 20, porque nós não podemos... É isso mesmo, Atos 4, 20? É isso mesmo, né? Tá. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles não só ouviram. O William Branham pregou sobre isto quando ele falou sobre aquele tema. Vendo, reconhecendo, ou ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Eu antes ouvi falar, mas agora os meus olhos contemplam. Ou ouvi, mas agora vejo. Então perceba que esse tipo de gente, eles não apenas abrem a boca e blá, blá, blá para todos os lados. Não. Os que o Pai fala através deles, Deus lhe mostrou, lhes revelou. Ouviram e viram. Isso mostra um relacionamento mais próximo. Isso mostra uma experiência, uma vivência. Uma coisa é você ouvir falar, porque ouviu sobre a doutrina, ouviu sobre estas partes que estamos pregando dentro dessa mensagem, que parece contrariar tudo e a todos. Todos podem ouvir isto, poucos poderão ver. Poucos poderão ver isto. E você sabe o que significa ver, não é? Lembrando-se, ver significa entender. Então, se você entendeu, porque Deus te mostrou. Se Deus te mostrou, é porque Ele te escolheu para ser um daqueles que levam adiante, bem-aventurados os pés, daqueles que levam adiante o Evangelho da paz. Deus te escolheu para ser um que leva adiante isto. E não estou falando apenas do falar, do abrir a boca e falar, pronunciar. William Branham explicou o que é pregar.
Isso é viver. Porque ele estava baseando-se no irmão Tiago. Não seja apenas ouvinte, mas pratique aquilo que você aprendeu. Porque é no praticar a doutrina, não apenas ouvir, que você estará realmente pregando a palavra de Deus às pessoas. Ou você apenas terá uma fé sem obras, sem expressá-la em atitudes. E isto seria uma coisa morta, inválida. Colossenses 4, versículo 3. Orando também juntamente por nós. Orem, viu? Orem. Você tem esse dever, esta obrigação, se você tem sido beneficiado pelo ensinamento da palavra de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 3. É um pedido que faço. É um pedido que temos de fazer. Que você não imagina as circunstâncias, você não imagina as lutas, você não imagina o quanto de amarras que existe no caminho, que tenta parar, que tenta derrubar, que tenta atrapalhar. Quem teve o entendimento aberto e a boca aberta livremente para falar a palavra de Deus da forma correta. Você não imagina quantos empecilhos, quantas lutas tem por diante. Quem conhece capim, luca, na beira de estrada, ou capim duro? Não sei se vocês conhecem. Talvez conheçam com um nome diferente. E cresce, fica grande assim, ó. Com facilidade aquilo cresce. E menino que não tem o que fazer. E atrapalhar a caminhada de quem vinha. À noite, até de dia mesmo. Quantas quedas. Cavalo só faltava quebrar as pernas. Já fez isso também, Abraão? Já amarrou capim-luca? Ele cresce de um lado da estrada, cresce do outro, você sabe os trilhos, quem mora na roça, como é que é. Você vem fulano lá na frente, vamos derrubá-lo. É assim. Aí pega a torceira de capim aqui, a outra lá, faz isso, dá um nó. Né? O caminho aqui, o capim está dessa altura e aquilo nessa altura aqui. O que é que você acha? Tem altura própria para derrubar cavalo. A altura própria para derrubar. Parece que eu era especialista nisso, estou falando direitinho. Né? Tem a altura própria de derrubar quem vinha caminhando. Imagina o caminho aqui, o capim está dessa altura, você amarrou a coisa aqui. Ó. É fatal. A menos você ande com uma tabica, né? Com um cajado na frente, assim, parecendo cego. Para tropeçar no capim primeiro. Pois bem, apenas uma analogia. Isso é o que existe no caminho de todos aqueles que estão, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Oh, que alegria, oh, que bênção. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Couraça da fé, espada do Espírito, aquela coisa toda. Que bonito. Você se torna um super-homem, invencível. Coisa de ficção. Fico, não me toque. Não é assim? Oh. Está onde isso? Romanos? Efésios? Efésios. A armadura de Deus. Agora, você quer dizer para mim que Pedro não se revestiu da armadura de Deus? Decapitado. Aliás, crucificado de cabeça para baixo. Você acha que Tiago não se revestiu da armadura de Deus? E o próprio Paulo? Você acha que Paulo não estava revestido da armadura de Deus a ponto de ensinar tudo aquilo pelo Espírito de Deus e disse que foi escolhido desde o ventre da mãe? Olha por que eu estou dizendo tudo isso nesse finalzinho, viu? Como Deus, aprove a Deus escolher desde o ventre de minha mãe para pregar este evangelho, não consultei carne e sangue, mas foi pela revelação do Espírito. Olha que coisa linda. Recebi do Senhor que eu estou ensinando. Você acha que Paulo não estava revestido da armadura de Deus? Sabia um dia cada peça, estava nos ensinando a vestir. Ele era especialista. Vamos dizer assim, era aquele que foi um dos que foi usado para forjar a arma, a armadura, para revestir os soldados. Mas escute, como foi a vida de Paulo? Como foi o final dele?
Então você acha que aqueles que escolhem, que fazem essa escolha difícil de ser uma ajuda para livrar os irmãos, para livrar as pessoas do presente século mal e ensiná-las como viver neste tempo, você acha que a vida é fácil? Admirável? Irmão Brando disse, não queira isso. Você não sabe o que segue um ministério como este. Ele referindo ao seu próprio ministério, claro. Nunca poderia fazer uma comparação. Deus me defenda. Mas sabe, irmãos, olha as palavras de Paulo nesse final de culto. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Amém. Este é o mesmo pedido que faço a vocês. Estamos falando sobre Cristo, o mistério de Deus que tem sido revelado. E só em falar sobre isso nós temos que pagar um preço muito alto. E aqueles que não estiverem dispostos também a pagar esse preço não poderão compreender esse mistério. Vamos colocar de pé. Que tu abras nossas bocas livremente, nossos corações também, para recebermos aquilo que tu nos falares. Amém. Amém. Pai bendito e Deus eterno, nosso Senhor, nós te rendemos graça nesta hora, por o Senhor cuidar do teu povo, cuidar dos teus filhos. Pedimos perdão por nossos pecados, Senhor. E nesse instante, que estamos diante de ti, depois de termos falado estas palavras, se eu falei algo de mim mesmo, Senhor, tu pode apagar isto com a borracha santa da mente dos meus ouvintes, porque eu não quero de forma nenhuma falar nada que venha lhes atrapalhar a caminhada. Mas se há algo da tua parte nisto aqui que foi falado, que o Senhor possa ungir esta voz, ungir isto na mente das pessoas e que elas possam alcançar a compreensão deste mistério e também se sentirem prisioneiras disto, como estava Paulo. Só assim poderão ser livres em Cristo Jesus, para serem embaixador do Senhor enquanto estiverem aqui na terra. Oramos pelos meus irmãos presentes, por aqueles que estão distantes, por aqueles que ouvirão esta gravação, por aqueles que nesta hora estão nos ouvindo pela transmissão. Senhor, ajuda cada uma destas pessoas em suas necessidades, Senhor, em suas circunstâncias, que seja enfermidade, seja problema no natural ou no espiritual, na mente, na alma, no físico, seja onde for. Tu tens o controle de tudo, então que tua perfeita vontade se cumpra em nossas vidas. Te rendemos graças. Te agradecemos, no nome amoroso de teu Filho Jesus, para a tua glória te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus os guarde. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Aos irmãos que estão nos ouvindo pela internet, Deus abençoe vocês. Estaremos ao vivo mais uma vez, na próxima quarta-feira, às 19h30. E se Deus nos der inspiração, poderemos, mesmo na segunda, na terça, também no horário das 19h30 ou às 20 horas, estar falando um pouco com vocês. De qualquer forma, a transmissão é 24 horas, com pregações da palavra, com hinos para o vosso deleite espiritual. Deus abençoe, meus amigos, e até o culto de quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Se você deseja nos escrever, faça pelo e-mail doutrinadamensagem@gmail.com.